Olá! Organizamos esse guia para ajudar as prefeituras, membros dos conselhos municipais de meio ambiente e demais atores para planejar e executar o monitoramento e avaliação dos planos municipais de conservação e recuperação da biodiversidade, incluindo os planos da Mata Atlântica. As sugestões aqui propostas são fruto de mais de 11 anos acompanhando e apoiando o desenvolvimento e implementação de planos municipais e outras políticas públicas relacionadas à biodiversidade, bem como metodologias já consagradas em planejamento, monitoramento e avaliação. O guia está dividido em 3 partes. Nessa primeira parte, vamos apresentar o que é e o porquê monitorar e avaliar os planos. Os Planos Municipais de Biodiversidade, ou PMMAs, são importantes para orientar as ações públicas e privadas na conservação e diminuição das pressões sobre a biodiversidade, definindo áreas e ações prioritárias para o município como um todo, com objetivos específicos e metas factíveis, conciliando com o desenvolvimento econômico e social, bem como com as políticas de gestão locais. No caso da Mata Atlântica, o plano foi definido pelo artigo 38 da Lei 11.428 de 2006, que protege o bioma, a chamada Lei da Mata Atlântica. Os planos também são uma grande oportunidade para o fortalecimento da gestão ambiental municipal, tanto do órgão municipal como do Conselho Municipal de Meio Ambiente. Além disso, contribuem para a implementação de políticas públicas de conservação e recuperação da vegetação nativa, em especial o Código Florestal, com cadastro ambiental rural e a recuperação de áreas de preservação permanente e reservas legais. Vale ressaltar que os planos contribuem localmente com as metas nacionais e internacionais relacionadas aos acordos climáticos e no ciclo de planejamento propõe-se a aplicação da lente climática, de forma a viabilizar boas medidas de mitigação e adaptação baseada em ecossistemas, as chamadas ABE. Também contribuem com a Convenção da Diversidade Biológica, a CDB, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU e a Década de Restauração de Ecossistemas. Em 2017, o roteiro metodológico para elaboração e implementação dos planos de Mata Atlântica, que serve de referência para os planos em outros biomas, foi revisado e inclui 4 etapas. A etapa 1, de preparação para o processo, a etapa 2, de elaboração, com o diagnóstico e o planejamento, a etapa 3, de aprovação do plano e a etapa 4, de implementação, que inclui monitoramento e avaliação. É recomendável que todas as etapas sejam realizadas de forma participativa e trazendo a lente climática. Além disso, por ser um planejamento, há que se prever revisões e melhorias a partir do monitoramento e avaliação da implementação continuamente. O roteiro metodológico pode ser baixado na nossa biblioteca. O link está aqui no slide abaixo. O monitoramento e avaliação é um componente essencial da gestão bem-sucedida de qualquer intervenção. O monitoramento é o processo de coleta e análise sistemática de dados e informações para detectar sinais de mudança em relação a uma linha de base, a uma situação inicial. E a avaliação é o processo de examinar os dados coletados do monitoramento para entender quanta diferença uma intervenção faz e quais lições podem ser aprendidas. Embora a avaliação seja muitas vezes vista como uma forma de medir o sucesso de uma intervenção, o seu objetivo fundamental é analisar qualquer tipo de mudança, seja ela positiva ou negativa, deliberada ou não intencional. Mas por que monitorar e avaliar? O PMBio PMMA é um instrumento dinâmico, sujeito a revisões e melhorias ao longo do tempo. Essas melhorias devem incorporar tanto conhecimento e experiências adquiridos, quanto absorver as modificações da dinâmica econômica, social e ambiental do município. A finalidade do monitoramento é acompanhar as ações e os resultados para saber se o plano está atingindo seus objetivos. E monitorar é olhar para o que está acontecendo, para verificar se está ocorrendo conforme planejado. O monitoramento é importante porque precisamos responder basicamente as 2 perguntas. As ações previstas foram realizadas? E os objetivos foram atingidos? As 2 perguntas requerem informações para que possamos respondê-las. Para isso, torna-se necessário acompanhar o desenvolvimento das atividades ao longo do tempo e transformar as informações sobre o andamento, seja das atividades realizadas, seja dos resultados atingidos, em indicadores, que são informações condensadas, quantitativas ou qualitativas, que nos dão uma visão da situação real.
são formas de chegar à realidade. Além disso, o monitoramento e avaliação nos ajuda a priorizar a alocação orçamentária, já que podemos planejar com base na projeção de recursos necessários para atingimento dos resultados e não apenas alocação incremental de recursos. O monitoramento também é importante para dar mais transparência e mais vida ao plano, uma vez que pode ser utilizado para divulgar à sociedade seus benefícios e como a mesma pode envolver-se. As informações coletadas pelo MA em um local podem ser uma contribuição valiosa para a base de evidências mais ampla e confiável, tanto da eficiência dos planos quanto das medidas ABE. Compartilhar resultados de MA e lições aprendidas com partes interessadas relevantes e partes interessadas no governo, organizações não governamentais, setor privado e instituições de pesquisa pode ajudar a ampliar a base de evidências científicas sobre o que funciona nos planos e na ABE em diferentes contextos, ajudando assim a melhorar as práticas futuras e a maximizar os impactos. Lembrando que o MA faz parte do planejamento do PMBio-PMMA, que inclui objetivos específicos, estratégias e ações, áreas prioritárias para conservação, recuperação e uso sustentável, e o monitoramento das ações e avaliação dos resultados. O primeiro passo, então, é estabelecer objetivos específicos para o plano no contexto do município, além dos objetivos gerais de conservação e recuperação. Para tanto, com base no diagnóstico, é preciso refletir sobre o que é mais crítico em relação à situação dos ecossistemas e como melhorar a qualidade de vida das pessoas, fortalecendo as vocações para o uso sustentável da biodiversidade e compatibilizando com os demais planejamentos e normas já estabelecidos no município. Depois de estabelecidos objetivos específicos, é importante estabelecer estratégias e ações para alcançá-los. As estratégias são ideias gerais que norteiam atingir os objetivos. As estratégias representam como fazer numa descrição mais geral para atingir os objetivos. Geralmente, uma estratégia desdobra-se em um conjunto de ações, visando o alcance de um dos objetivos específicos. As ações podem ser projetos, programas ou rotinas de trabalho que contribuem para cumprir cada uma das estratégias, as quais contribuem para atingir os objetivos. Por exemplo, para o objetivo de recuperação do manancial do Rio do Peixe, garantindo o abastecimento público, poderíamos estabelecer como estratégia um programa de apoio à regularização ambiental das propriedades rurais na bacia e, como uma das ações dessa estratégia, realizar campanha de sensibilização para cadastramento de proprietários interessados. Existem basicamente 3 escalas de monitoramento. A primeira, que é mais simples, é medir o desempenho operacional das ações, como por exemplo se um plantio foi realizado conforme previsto, abrangendo a área prevista. A segunda refere-se aos resultados intermediários, mais ligados às estratégias, como por exemplo a restauração da mata ciliar no corredor ecológico e a redução da erosão e assoreamento do rio. Por fim, e mais complexo, é importante monitorar o impacto, ou seja, o resultado final de alcance do objetivo, como por exemplo o restabelecimento da biodiversidade e populações de espécies ameaçadas. No caso de medidas de adaptação baseadas em ecossistemas, as ABS, o impacto está relacionado à diminuição da vulnerabilidade e, portanto, ao risco climático. Como no exemplo do gráfico, a redução da vulnerabilidade da produção agrícola às mudanças de chuva e aumento da temperatura, por conta da implementação de sistemas agroflorestais e diminuição de perdas hídricas no rio. Para ajustar objetivos, estratégias e ações, é importante pensar nas metas e indicadores de cada um. Um objetivo deve ter uma meta indicador de impacto, uma estratégia deve ter uma meta indicador de resultado intermediário e uma ação uma meta indicador de atividade e desempenho. Por exemplo, para o meu objetivo de recuperação do manancial, eu poderia ter como meta em 5 anos recuperar as APPs do manancial, garantindo 100% de abastecimento em qualidade e quantidade, e como indicadores, número de dias com racionamento de água e indicadores de qualidade da água. A minha estratégia de um programa de apoio à regularização ambiental das propriedades teria como meta 90% das APPs das propriedades rurais inseridas no manancial recuperadas e o indicador poderia ser a porcentagem das APPs recuperadas em relação ao total. Já a ação da campanha de sensibilização
teria como meta a realização de 5 campanhas, atingindo 100 proprietários, e os indicadores então são o número de campanhas realizadas e o número de proprietários atingidos. Vamos continuar na parte 2, falando com maior profundidade dos componentes do monitoramento. Para saber mais sobre os planos da Mata Atlântica e planos de biodiversidade, acesse o portal www.pmma.etc.br. Lá você encontrará mais informações e publicações em nossa biblioteca.